Graça e paz, boa noite. Hoje estaremos falando sobre o que fortalece o interior. Senhor, abençoa na exposição da tua palavra, que todos venham ser fortalecidos, edificados, tendo suas vidas transformadas pelo poder da tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A graça e paz. O que fortalece o interior? O que fortalece o interior para permanecer firme perante as lutas, diante das adversidades? O que fortalece o interior? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, do versículo 16 ao 18, o texto nos diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, o que fortalece o interior, né? Os desafios nessa vida são inevitáveis. São inevitáveis que teremos desafios na nossa vida. Não é porque temos fé que não teremos desafio. Abraão é o homem de fé, o pai da fé. Mas Abraão teve desafios. Daniel era um homem de oração, mas Daniel também teve seus desafios. Porém, tanto Abraão quanto Daniel confiava em Deus. E o seu interior estava fortalecido por perseverança, persistência e confiança em Deus. Então, os desafios nessa vida são inevitáveis, mas a forma como lidamos com os desafios pode transformar os resultados. Claro que virão desafios sobre nós, sobre todos nós. Não é porque temos fé, não é porque oramos que estamos isentos disso, mas a forma com que lidamos traz o resultado. Desenvolver a resiliência e cultivar a fé são passos fundamentais para enfrentarmos os obstáculos com coragem e determinação. A resiliência não significa evitar as dificuldades, mas ela nos leva a desenvolver ferramentas para lidar com as dificuldades. É a fé e a oração. Pensando nisso, eu gostaria de trazer aqui alguns princípios para nós, alguns pontos para nós meditarmos, para nossa reflexão. Em primeiro lugar, enxergar além. O que fortalece o nosso interior é enxergar além. O texto que lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 e 17, Paulo, ele nos leva a enxergar além. Ele nos orienta a focar naquilo que não vemos, ao invés do que é visível. A fé nos dá capacidade de enxergar além das dificuldades imediatas. A fé, ela nos capacita a enxergarmos além das dificuldades imediatas, ou seja, além daquilo que estamos passando, das tribulações que estamos vivenciando. A fé, ela nos capacita a enxergarmos além, a manter essa esperança. E isso fortalece o nosso interior, quando passamos a enxergar além das circunstâncias, além das dificuldades, além das tribulações. Quando passamos a enxergar além das dificuldades, então nós conseguimos manter o nosso interior firme. Então, a fé age inspirando esperança e confiança, em que cada obstáculo carrega uma lição e nos dá oportunidade de crescimento. A fé, ela vai agir de uma tal maneira, nos inspirando a ter esperança e confiança em cada obstáculo, né? E isso nos traz uma lição. Nós falando de Abraão, o pai da fé, veja que quando ele foi testado, provado por Deus, para levar seu único filho em sacrifício, veja que ali ele se manteve firme. A palavra de Deus vai nos dizer que ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar.
Então veja que esta fé nos faz enxergar além. E esta fé nos encoraja diante das dificuldades. Talvez você está passando uma dificuldade. Talvez você está atravessando um momento muito delicado na sua vida. Mas a fé, mantenha a fé, para que você possa enxergar além deste momento. Ter essa confiança que Deus tem o controle. Né? A fé nos encoraja a entregarmos as preocupações que estão fora do nosso controle a Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que nós devemos fazer o quê? Lançando sobre Ele todas as nossas necessidades, as nossas ansiedades. Então essa fé nos encoraja a entregar a nossa preocupação a Deus. Fazemos isso quando estamos em constante oração. Essa conexão nos lembra que não estamos sozinhos. Quando estamos vivendo em oração, alimentando a nossa fé em oração, essa conexão, né, nos lembra que nós não estamos sozinhos. Nós estamos orando com confiança no poder de Deus. E Ele não nos abandona no meio das adversidades. Veja que Daniel, ele era um homem de oração. Lá em Daniel capítulo 6, versículo de número 10, o texto vai nos dizer que Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Mas isso não isentou Daniel de passar pela cova. Mas Deus livrou Daniel na cova. Isso é uma conexão muito poderosa. Então a fé faz isso. Né? A resiliência não é somente a capacidade humana de resistir às adversidades, mas a confiança de que Deus está no controle de tudo. O segundo ponto que eu quero destacar é onde podemos encontrar resiliência que fortalece o interior. Aonde podemos encontrar resiliência que fortalece o nosso interior? A resiliência, a perseverança em meio às adversidades está aonde a nossa visão está focada. Então, a resiliência, a perseverança no meio das lutas, das adversidades, ela está onde a nossa mente está focada. Paulo sabe que aquilo para onde o cristão decide olhar tem o poder de encher seu interior ou esvaziar, drenar, sugar as reservas do seu interior. Paulo sabe disso, porque no versículo 18, né, eu vou ler aqui nessa Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 18, diz assim: porque nós não prestamos a atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Então, se focarmos nas dificuldades e nos sofrimentos, poderemos perder a esperança, iremos desanimar e até mesmo desistir. Então não devemos focar, não devemos olhar fixamente, não devemos focar nas adversidades, nas lutas, nos sofrimentos, porque elas podem nos desanimar, até mesmo fazer desistir, né? Mas focarmos na iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então, o Deus da esperança nos enche de gozo e de paz, enche o nosso interior. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, versículo de número 13, Paulo nos ensina assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos da esperança no poder do Espírito Santo. Então, quando nós focamos na iluminação do conhecimento da glória de Deus, Ele nos enche dessa esperança pelo poder do Espírito Santo. Quando enfrentamos os desafios com fé, encontramos uma fonte de esperança que nos sustenta mesmo em momentos difíceis. Resiliência é a capacidade de permanecer firme. Nós podemos encontrar resiliência e nos fortalecer interiormente. Quando? Quando nós enfrentamos desafios com fé, quando nós encontramos esta fonte de esperança que nos sustenta no meio das tribulações, no meio da adversidade. Olharmos para o Senhor. Em terceiro lugar, precisamos da necessidade de fortalecer o interior. Temos a necessidade de fortalecer o nosso interior.
porque o apóstolo ele diz assim, né? Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então há necessidade de fortalecer o nosso interior. Ser resiliente é saber que não dependemos das nossas próprias forças. Entendermos, né? Entendermos que nós não podemos depender das nossas próprias forças, mas que necessitamos da presença de Deus. É viver na dependência de Deus. O próprio apóstolo Paulo, no livro, escrevendo a sua carta lá em Efésios, capítulo 6, versículo de número 10, o apóstolo ele diz assim: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, sejam fortalecidos no Senhor. Aonde nós podemos encontrar? Se ele diz que sejamos fortalecidos, é porque há necessidade de fortalecer o nosso interior. Aonde? Que maneira? No poder do Senhor, não na nossa força. Não na nossa força. Ter a consciência da nossa fraqueza anula a arrogância. A resiliência, ela nasce na rendição a Deus e não na autossuficiência. Infelizmente, hoje o que mais tem, os coaches aí, essas mensagens de autoajuda, né? Que você pode, tá dentro de você, você consegue, você é forte, você é poderoso. Nada disso. A Bíblia não nos ensina isso. As Escrituras não nos ensinam isso. As Escrituras nos ensinam a vivermos na dependência do Senhor. Paulo, quando ele vai escrever sua carta, Paulo diz assim, ó, tudo eu posso naquele que me fortalece, não em mim. E hoje, infelizmente, né? Outro dia uma pessoa disse, veio me dizer que ouviu uma mensagem que impactou ela, porque a pessoa disse lá na mensagem, se você não está satisfeito, se você não está se dando bem onde você está, mude para outro lugar. Olha que heresia diabólica. Como se a sua bênção estivesse atrelada ao lugar, dependesse do lugar. A bênção, ela está condicionada à obediência à palavra de Deus. Veja que segunda-feira nós pregamos sobre ali quando Pedro não havia pescado nada, Jesus manda ele lançar a rede no mar, no mesmo mar onde ele não pegou nada. Mas agora, em obediência à palavra de Deus, ele teve êxito. Então, a bênção não está onde você vai. Porque senão, é pela sua capacidade, é pela força, o lugar é que vem te abençoar. Nossa bênção vem do Senhor. A bênção está condicionada à obediência à palavra de Deus, à palavra do Senhor. Então, nós precisamos ter a consciência da nossa fraqueza, para anular essa arrogância. E a resiliência nasce na rendição a Deus e não na autossuficiência. A rendição baseada na humildade é o primeiro passo para resistir à adversidade. Você quer ficar firme? Quer ser resiliente na adversidade, nas lutas, nas tempestades? Então, em primeiro lugar, você precisa de ter a humildade para reconhecer que necessita de Deus. Lá no livro de Provérbios, capítulo de número 3, o versículo 5 ao 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confia em Deus. Nossas bênçãos estão condicionadas à obediência à palavra de Deus. Então, para isso, há necessidade de fortalecer o nosso interior com a palavra de Deus. Há necessidade de fortalecer o nosso interior com a fé, uma vida de oração, de humildade, de reconhecer que somos frágeis e necessitamos do poder de Deus, o poder soberano de Deus sobre as nossas vidas, para que possamos permanecer firmes no meio das dificuldades. Quando vêm as lutas, as tempestades, não sejamos abalados. Agora, o que fortalece o nosso interior? É ser resiliente. E para ser resiliente, é necessário você ter essas ferramentas, usar essas ferramentas, a fé, uma oração, a vida de comunhão com Deus, ser humilde, reconhecer as suas fraquezas e viver a dependência de Deus. Para a conclusão, a resiliência nos leva a manter os nossos olhos voltados para Deus.
o coração rendido em oração, uma vida diária de comunhão e renascimento no poder do Espírito Santo. Nós necessitamos de todos os dias nos humilharmos e reconhecermos que necessitamos do poder do Espírito Santo em nossas vidas, e assim então teremos o nosso interior fortalecido, seremos resilientes durante as tempestades, diante das adversidades. Então podemos dizer que seremos mais do que vencedor por aquele que nos amou, nos escolheu e nos fortalece, que é Cristo o Senhor. Quero orar por você que está passando por momentos de dificuldade, está passando por momentos de tribulações. Talvez você está enfrentando alguma dificuldade espiritual, talvez você está encontrando dificuldade no lar, na família. Eu não sei qual é a adversidade que está te abalando, mas eu creio no Deus que te fortalece, fortalece o seu interior, para que você possa enxergar além da adversidade e ver que Deus está no controle de todas as coisas. Quero orar por você. Ó Senhor, eu te peço neste momento que todas as pessoas que ouvirem esta mensagem possam receber no seu coração esta palavra que venha lhes fortalecer o interior, para que elas possam ser resilientes no meio das adversidades, para que elas possam ficar firmes diante das lutas, das tempestades. Nos momentos difíceis elas possam permanecer firmes, não serem abaladas, não desistirem, não desanimarem, mas continuar olhando para o Senhor, olhar além das dificuldades, porque as nossas dificuldades, como lemos e que Paulo escreve, são momentâneas, são passageiras, mas a tua palavra é eterna e ela se cumpre na vida de todos quantos creem em ti, Senhor, no único Deus, no Deus verdadeiro, e que essas pessoas possam entender que as nossas bênçãos estão condicionadas à obediência à palavra de Deus. Não é porque a pessoa mudará, vai fazer uma mudança para outro lugar, para aqui, para acolá. A bênção vem do Senhor. Nós somos dependentes, necessitamos do teu agir sobre as nossas vidas. Que essas pessoas possam entender, que elas possam usar a fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E manter, alimentar esta fé com uma vida de oração, para que possam ficar firmes, tenham firmezas interior, e em todos os momentos elas possam lembrar que existe um Deus que tem o controle e o poder sobre todas as coisas. Deus te abençoe em nome de Jesus.